E dá aula com esse Face Shield, gente, o jeito que é interessante, vocês não têm noção. Meu Deus do céu! Bom dia, Amanda. Deixa eu fazer uma perguntinha para o pessoal do cursinho. Vocês fizeram a redação monitorada ontem? Sim! Ah, bom dia, Giovana. Ah, então tá. Tema maravilhoso, Raul, é verdade. É, o teminha com uma boa cara, né? Enencística. Olha o terceiro ano ficando enciumado. Uai, vamos ver com a Rafaela. Eu fiz com os meninos online ontem à tarde, concursinho. Na verdade, inclusive quem acompanhou, porque eu faço um atendimento com eles, eu e a Priscila. Fazemos na quarta à tarde um atendimento com eles. E aí ontem foi redação monitorada. Certo? Então, tá, meus amores. Bom, pessoal do cursinho sabe, né, que aqui você vai ter outra aula comigo, né? É aula de interpretação de texto, certo? Mas assim, eu já coloquei saudade das suas aulas presenciais. Pois é verdade. Não, mas eu acho que se vocês acreditam que vocês estão mais seguros e mais tranquilos aí na casa de vocês, vocês têm que fazer o que for mais seguro e vocês se sentirem mais tranquilos, né? A gente continua aqui online e dá tudo certo, sem problema nenhum. Meninos, Raul, como é que vai fazer? Porque, tipo assim, a gente está aqui, a gente que é do cursinho está assistindo com o terceiro ano. A Rafaela é professora do terceiro ano. É para a gente fazer a redação que a Rafaela passar para a gente, é para fazer a redação que você passar para os meninos que estão presenciais. Eu coloquei essa questão para o. Saudades das loucuras, depois nas aulas de interpretação. Isso continua. Vai lá. Coloquei isso para o Metralha, ele falou, não, essa semana você vai dar presencial lá para os meninos do cursinho, e aí você não passa a redação para os meninos do cursinho no presencial. E aí já estava marcada a monitorada, né? Só que de uma coisa que eu pensei, monitorada não tem como ser presencial, né, gente? Como é que vocês vão ficar chegando perto de mim toda hora para fazer pergunta, né, e para mostrar a redação? Então, as monitoradas que forem acontecer, elas terão que realmente acontecer online. E aí eu falei, tá, mas aí como é que fica os meninos que não estão assistindo minha aula de redação? Vai ter aula gravada para eles, tal, tal, tal. Ele falou, ó, vamos passar essa semana, vamos ver como é que vai ser, se vai ser híbrido na semana que vem, né? O que vai acontecer, e aí a gente organiza, tá bom? Mas o que eu sugeri, a redação monitorada foi maravilhosa, coisa boa, maravilha. Eu não gostei não, viu, Felipe? Não... é isso aí, filmes são experiências individuais mesmo, né? Tem gente que gostou também, tem gente que não gostou. E aí, acontece. Então, meninos, olha só. A gente vai ver como é que vai fazer isso, mas o que eu sugeri, né? O que eu sugeri para o Metralha foi que a gente, se for para manter híbrido, tudo bem, porque aí quem está online, né, assiste a aula online com um bom som, né, para você poder acompanhar direitinho, poder escutar a aula direitinho. E se for, agora, se for, sei lá, né, tem que ter alguma forma de gravar a aula para vocês poderem acompanhar o que eu vou dar presencial. Aí o ideal seria o híbrido. Então, sendo híbrido, não tem problema. Você pode assistir. Aí para vocês é bônus, porque você pode assistir a aula da Rafaela de manhã, assiste a minha gravada, né? Só que aí você vai fazer as redações que eu passar, porque já está tudo organizadinho na plataforma, nós já, né?
provavelmente vai ter coisa que a Rafaela vai passar para vocês agora que a gente já trabalhou, outras, enfim, né? Então, quer dizer, mas acaba sendo um bônus para vocês. Então, o ideal seria esse, né? Que as aulas fossem gravadas para quem está online possa ver as aulas, assistir as aulas e fazer as redações em cima dos temas que eu passar na plataforma, certo? Mas isso a gente vai ter certeza na semana que vem, o Metralha vai estar olhando tudo e aí ele vai passar para vocês, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Comentaram aqui sobre um curta-metragem de 12 minutos chamado Se Algo Acontecer, Te Amo. Eu estava preparando para ir jantar anteontem, eu ia assistir um filme, mas eu ia fazer uma coisa para comer antes. E aí eu falei, peraí, não, vou ver isso aqui, 12 minutinhos. Eu não sabia, eu não imaginava a pancada que se abateria sobre minha pessoa. Meu Deus do céu, que coisa mais linda do mundo! Triste, lindo, comovente, belo, imperdível. Vejam, tá? Provavelmente vai ser o curta-metragem ganhador do Oscar, tá? Provavelmente. Não acho que vá ter nada tão belo, nem tão perto de belo assim. Se algo acontecer, te amo, tá certo? Se algo acontecer, te amo. 12 minutos, uma animação de curta-metragem na Netflix. Tá, assim, todo mundo de queixo caído. Tá? Get Out a gente colocou até na mostra de filmes aqui, Felipe. Bom demais de analisar. Chorou tanto, é verdade, tá? Então vejam, 12 minutinhos, vale muito a pena, tá bom? Eu estou tentando achar uma posição aqui, gente, em que essas luzes não fiquem me ofuscando e nem me deixando. Mas, mas tá difícil, tem luz demais. Acho que eu vou ficar assim, peraí. Não, mas se eu fizer assim, eu caio. Ai. Tem luz demais nessa sala, credo. Vamos lá. Bom, queridos e queridas, bom, para vocês que estão, né, chegando agora, né, pessoal, também conhecidos como pessoal do cursinho, nós estamos trabalhando, né, isso vai ser legal para vocês também, vocês vão pegar um pouco das minhas estratégias que eu trabalho com os meninos desde o primeiro semestre de resolução da prova de linguagens do Enem, tá certo? Acho que isso aqui vai ser bem legal para vocês. E a gente já está assim, chegando mais para os finalmente. Falta agora, a gente está trabalhando com poemas, começamos a trabalhar agora, né? E depois a gente vai finalizar com obras de arte. Então, na semana passada, eu mostrei para vocês lá aquelas estratégias, falei para vocês, gente, quando for poema, você, primeiro, tem que ler mais de uma vez. Segundo, identificar as figuras de linguagem que estão presentes ali, porque os recursos estilísticos, as figuras de linguagem que estão em evidência, podem ser exatamente a parte do questionamento do enunciado. Terceira coisa, não deixar, né, um consenso ou uma ideia com a qual você concorda interferir na sua análise. Não deixar a intromissão discursiva entrar como um distrator para que você erre a questão. E aí depois eu coloquei para vocês o beabá poético, coisas que você não pode perder tempo errando. Se alguma alternativa está falando que o poema narra, ou que o narrador do poema, você já descarta aquilo, porque poema não tem narrador, poema tem eu lírico. Tá certo? Beleza? Então, fala lá do estrofe, de verso, de não sei o quê, papapá, do que é verso livre. Então, eu fiz o beabazinho, né, poético lá para você não perder tempo com conceitos básicos que podem fazer você errar o que você está errando agora. Besteira, né? Muitos de vocês chegaram naquele ponto em que o que você erra é besteira. Não é mais por desconhecimento, é por besteira. Isso é na grande maioria das áreas de conhecimento e na redação também. Tanto que eu tenho falado demais para os alunos do cursinho sobre essa coisa de para de errar besteira. Você está perdendo ponto em coisa que você não deveria estar errando mais, porque você sabe, né, que aquilo está errado. Não está tendo a atenção, a concentração para conseguir revisar isso antes de
colocar, né? E também firmar algumas questões, né, gente? Fixar um pouco mais alguns conteúdos. Então, vamos lá. Chance. Enem Poemas. Aqui estamos. Chance. A gente já viu essa primeira partezinha, então, toda aqui. E a gente ia começar... Vou postar também. Aí tem, né, as estratégias que eu falei para vocês. Aí vem o beabá poético, né, que é poema, poesia, o lírico, verso, estrofe, rimas ricas, versos livres, soneto, métrica. E agora a gente vai começar com um exemplozinho, com um poema que aparece bastante no Enem em vestibulares, tá, gente? Que é o poema de 7 faces. Antes de começar isso aqui, eu vou falar uma coisa que para o terceiro ano, eu já falei algumas vezes, eu vou reforçar novamente, e o cursinho presta atenção nisso também. Gente, quando eu fui professor de muitos de vocês no segundo ano, eu falei para vocês assim, ó, quando a gente foi fazer vanguardas, estudar vanguardas, eu falei, prestem muita atenção e aprendam muito sobre isso aqui, porque a maior parte, porque o conteúdo que mais cai no Enem está relacionado a vanguardas. Certo? E realmente, quando você vai olhar para a prova do Enem, você vai ver o seguinte, cai ali umas 2, 3 questões de vanguardas? Né? Cai ali umas 2, 3. Cubismo, né? Um movimento antropofágico, né? Uma vanguarda brasileira, tal. 2, 3. Mas a grande questão, gente, é que quando eu trabalhei vanguardas com vocês, eu falei assim, ó, gente, toda vez que a gente vai falando de vanguarda, você vai estar falando de moderno e você vai estar falando de ruptura e inovação. Ruptura e inovação. Eu fiquei repetindo esse tempo de ruptura e inovação meia hora para vocês. Por quê? Porque mesmo quando as questões do Enem não são diretamente sobre vanguarda, muitas vezes elas pegam textos, seja um poema, seja descrevendo um tipo de teatro, seja uma obra de arte. E esse poema, essa obra de arte, ela é modernista. Ela tem características de vanguarda. E aí, nós temos uma situação interessante. Qual é a situação interessante que se propõe diante de nós a partir disso aí? Provavelmente, o que vai ser perguntado sobre aquela questão, sobre aquele texto, diz respeito a alguma forma de inovação da estrutura, do discurso, da estética que está presente ali. Então, você sempre tem que estar atento em relação a isso. Certo? Você pegou um poema muito diferente, que não tem aquela coisa das rimazinhas, dos quartetos, dos tercetos, que é bem diferentão, que você percebe que é modernista, até pelo autor, tal, ou pela data que aparece na legenda. Certo? E você percebe que quebra um pouco a estrutura tradicional, fique esperto, porque essa coisa da experimentação, essa coisa da inovação, do rompimento com a tradição, geralmente tem a ver com o que vai ser perguntado. Tá? E são vários textos que eles colocam que vão falar de ruptura, de experimentação, de inovação, de fuga do tradicional, por serem exatamente textos modernos, ou seja, textos pós-vanguarda. Muito atento a isso, tá, gente? Muito atento a isso. Observa como é que é o texto, observa o que está sendo perguntado e veja se essa avaliação não cabe no que se refere a essa ideia de experimentação, inovação e ruptura. Beleza? Então, vamos lá. Esse poema famoso do Carlos Drummond de Andrade, chamado Poema de 7 Faces, de 1930. Tá certo? E aí nós temos o seguinte. Não vamos ler ele agora, vamos ler primeiro aqui a questão. Peguei uma questão com um enunciado mais simples, porque a ideia aqui é mais a gente fazer um teste inicial. Certo? O que eu quero saber? Eu quero saber o que é correto afirmar a respeito das estrofes que a gente vai ler agora. Tá certo? Então, vamos lá.
As estrofes são essas. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então, nós temos uma primeira estrofe, né? Em que esse eu lírico vai dizer que ele nasceu torto, que ele nasceu para ser gauche. Gauche é esquerdo em francês, ou seja, aquele que não vai pelo caminho direito, pelo caminho padrão, pelo caminho, né? É o caminho torto. O anjo torto que anunciou isso. Certo? E na sequência você já passa por uma coisa: mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Certo? Mundo. Aí, vamos ver. Sobre essas estrofes, é correto afirmar que, letra A, o verso vai, Carlos, ser gauche na vida, introduz o leitor à biografia de Carlos Drummond de Andrade, razão porque, neste caso, deve-se ler o poema exclusivamente como memória do autor. Letra B. A reiteração da palavra mundo, incerta no nome Raimundo, torna possível ao leitor considerar a segunda estrofe, mundo, mundo, vasto mundo, né? Se me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução, né? A reiteração da palavra mundo, incerta no nome Raimundo, torna... Não, desculpa. A reiteração da palavra mundo, incerta no nome Raimundo, torna possível ao leitor considerar a segunda estrofe, essa do mundo, mundo, como antitética à primeira, ou seja, uma antítese da primeira. Carregada de objetividade, enquanto aquela é carregada de subjetividade. Está dizendo que essa estrofe, mundo, mundo, vasto mundo, é objetiva, desculpa, é objetiva, e enquanto a do vai, Carlos, ser gauche na vida seria objetiva. Não, seria subjetiva, né? Está falando que mundo, isso aqui seria objetivo, enquanto aquela, a primeira, seria subjetiva. Essa é a letra B. Letra C. A reiteração da palavra mundo, incerta no nome Raimundo, torna possível ao leitor considerar que o poema prega a inclusão social e o homem como cidadão universal. A linguagem do poema, centrada na coloquialidade e na sonoridade, bem como a quebra da sequência semântica entre as estrofes, são elementos importantes para a construção de sentido do texto e devem ser ressaltadas no trabalho em sala de aula. Letra E. A linguagem do poema, concentrada na coloquialidade e na sonoridade, bem como a quebra da sequência semântica entre as estrofes, oferece uma barreira para a leitura, o que torna o texto inadequado para o trabalho nas salas da educação básica. Beleza. Qual é o gabarito? Vai colocando aí para mim no chat. O pessoal do terceiro já está acostumado. Está gerando tanta dúvida assim, gente? Pouca gente respondeu ainda. Está vendo como a gente tem uma dificuldade muito inata no que se refere à questão da linguagem poética? A gente já se amedronta. Essa não é uma questão difícil.
Mas eu vou fazer vocês superarem isso nesse material. Pode esperar. Tá, meninos, meninos do curso? Postarei esse material para vocês, pode deixar. Bom, vamos lá então. Vamos lá então. Gente, primeiro você tem uma estrofe que vai falar do eu lírico dizendo que ele nasceu para ser torto. Depois você tem uma estrofe falando que o mundo é vasto e que mesmo que eu chamasse Raimundo, isso seria apenas uma rima, não seria uma solução. Tá? Então, vem. O verso vai, Carlos Segosti na vida, introduz o leitor à biografia de Carlos Drummond de Andrade. Até aqui, tudo bem. Poderia ser um poema em tom autobiográfico, poderia ser. Mas aí vem o problema. Ó. Razão porque, nesse caso, deve-se ler o poema exclusivamente como memória do autor. O exclusivamente, já falei para vocês do terceiro ano, que quando você tem palavras que generalizam, elas geralmente estão erradas, né? Elas geralmente são distratores. Então, o distrator da letra A é a palavra exclusivamente. Vem a letra B. A reiteração da palavra mundo incerta no nome Raimundo torna possível ao leitor considerar a segunda estrofe, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução, né? A segunda estrofe como antitética à primeira. Por quê? Porque essa segunda estrofe seria carregada de objetividade. Aqui já foi embora. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução, mas vasto é meu coração. Isso é tudo metafórico, gente. Não tem nada de objetivo aqui. Então, eu não posso considerar essa estrofe como objetiva. Certo? Carregada de objetividade, né? Enquanto aquela, no caso, a primeira, de subjetividade. É tudo subjetivo aqui. Certo? O fato do sujeito... se tem um caráter meio que memorialista, meio autobiográfico, é tudo subjetivo. Então, não tem nada aqui que eu seja objetivo. Então, não tem essa relação antitética. Letra C. Letra C. A reiteração da palavra mundo, incerta no nome Raimundo, torna possível o leitor considerar que o poema prega a inclusão social e o homem como cidadão universal. Gente, quando fala que seria uma rima, não uma solução, eu já posso afirmar que não está falando dessa inclusão. Essa inclusão, essa harmonia universal não vai existir. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria apenas uma rima, não uma solução. Então, não se fala sobre a questão da inclusão. O sujeito não está inserido aqui. Muito pelo contrário, está dizendo que seria só uma rima, não uma solução, se ele chamasse Raimundo. Letra D. A linguagem do poema, centrada na coloquialidade. Sim, quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos. Coloquial, a linguagem. Sonoridade, mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo. Bem como a quebra da sequência semântica. Gente, semântica, primeira matéria do ano. É o que? O estudo do sentido das coisas. Ele está falando primeiro que ele é gauche, depois ele vem com esse negócio de mundo, vasto mundo. Quebrou a sequência semântica? Quebrou a progressão do sentido? Quebrou. Então, até agora tudo certo. Entre as estrofes, são elementos importantes para a construção do sentido do texto. Sim. O sujeito gauche, que não se chama Raimundo, e que não vai se sentir, na verdade, incluído, né, dentro desse mundo por ser gauche. Então, faz sentido essa construção para o texto? Faz. E devem ser ressaltados no trabalho em sala de aula. É essa. Certo? Aí a outra, outras coisas que eu já falei para vocês. A outra pega a mesma coisa, coloquialidade, sonoridade, bem como quebra da sequência semântica, entre os oferece uma barreira para a leitura. Gente, quando alguma alternativa falar que o texto oferece uma barreira, que o texto é incoerente, que o texto não sei o quê, está errada essa alternativa.
Não tem barreira de leitura ali. O que existe é a sua incapacidade de entendê-lo. Por que que ele é coloquial? Uai, olha só. Olha como essa primeira estrofe parece uma linguagem oral. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos. Isso não é oral? Não é uma conversa informal? Então tem coloquialidade. Beleza? Tudo bem, meninos? Primeiro impacto devidamente assimilado? Então, vamos lá. Agora a porca torce o rabo. Agora, vamos lá. Meninos, continuando as dicasinhas que eu falei para vocês. Tá? Lembra também, aquele texto lá era modernista, certo? No modernismo você vai ter a quebra da tradição. Então, quer dizer, você pensa numa linguagem de poema, você pensa numa linguagem parnasiana, você pensa lá naquela coisa tradicional, tal, e aqui já tem uma quebra, né? Naquele poema do Carlos Drummond, você tem uma linguagem coloquial. Então, a coloquialidade é uma característica que rompe com o tradicional? É. Você vai aprendendo a achar isso. Aqui tem um caso interessante. Esse poema que aqui está não é um poema moderno, é um poema do parnasianismo. É um poema lá do Raimundo Correia, que você conhece de um poema que a gente estudou juntos, que é As Pombas. Aquele, né, das pombas vão-se dos pombais, raia sanguínea e fresca madrugada. Né? E aí, da mesma forma que as pombas voam dos pombais, os sonhos dos corações voam. Só que as pombas aos pombais voltam. E os sonhos aos corações não voltam mais. Lembra desse poema? Lá do parnasianismo? Pois é. Então, agora, Raul, beleza. Você disse que a maioria dos poemas que caem no Enem são poemas, né, mais modernos, que vão trabalhar com essa coisa da inovação. Beleza. E quando cai um poema tradicional? Geralmente, o que eles vão pedir? A ideia. Aí não vai ser a questão da estrutura, da nova estética, do novo discurso. Tarará. Não, vai ser mais a ideia. Então, olha só. O que tem no enunciado? Sempre o enunciado primeiro. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, né? Parnasianismo. Forma acima do conteúdo, racionalidade para se opor ao romantismo, né? Aquela coisa super, né, bonita, mas um pouco insípida às vezes. Então tá. Mais racional, menos sentimentaloide, né, tal. Então, tá falando que este poema que a gente vai ler agora, ele é coerente com essa tradição parnasiana. Mas o que está sendo perguntado não é isso, é outra coisa. Como eu disse, não vai ser a estrutura, porque essa estrutura é tradicional, vai ser a ideia. Olha só. O soneto de Raimundo Correia, soneto 2 quartetos, 2 tercetos, reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Aqui está a ideia. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que... Então, o enunciado já me falou que a ideia principal do texto, do poema, é uma reflexão sobre como a sociedade julga as emoções das pessoas e aí, né, o que as pessoas fazem com suas emoções diante do julgamento social. Então, a ideia é essa. E aí o enunciado coloca a ideia de que esse julgamento, que julgamento? O julgamento da sociedade sobre as emoções dos indivíduos. Esse julgamento revela alguma coisa. Então, vamos ver o poema, aí a gente vai fazer a tradução da ideia, do que está sendo revelado ali e tal, no que se refere a essa coisa do julgamento, e aí a gente vai achar, para completar o raciocínio, a alternativa que
finaliza de forma coerente esse raciocínio. Então, vamos lá. Opa! Mal secreto. Secreto mal, né? Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Gente, no que se refere ao julgamento que a sociedade faz das emoções individuais, o que as pessoas, o que está sendo colocado nesse texto? O que as pessoas fazem com essas emoções? Vai colocando para mim no chat, gente. O que as pessoas fazem com essas emoções? Nós estamos traduzindo agora o texto base, antes de ir para as alternativas. Hein, gente? O que a gente faz com essas emoções? Vamos? O que o eu lírico fala que as pessoas fazem de suas emoções? Guardam. Não necessariamente as emoções são uma dor, mas até as dores são guardadas para si. Gente, vamos lá, atenção. Olha aqui. Se tudo que for ruim, né? Tudo que punge, que fere, cada ilusão que é destruída, talalá, se tudo isso que parece que devora o coração no rosto se estampasse, né? Se eu pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, certo? Quanta gente ri, talvez existe, cuja ventura única, cuja felicidade única consiste em parecer aos outros venturosa. Do que está falando aqui, gente? Estou aguardando a resposta no chat. Do que está falando aqui? Está falando... gente, aí você não pode esquecer construção de raciocínio. Qual era a palavra-chave do enunciado? Mas não era, gente. Qual que era a palavra-chave? Julgamento. Julgamento de quem? Da sociedade em relação ao quê? A nós, a nossas emoções. O que o poema fala? Que nós vamos o quê? Esconder nossas emoções. Por que nós vamos esconder nossas emoções? Pessoas que mascaram seus sentimentos, que escondem quem são. Por que nós vamos fazer isso? Pensa no enunciado, gente. Para não ser julgado. Por conta do julgamento da sociedade. Tá vendo? Você não pode desvencilhar a leitura do texto base do que o enunciado está falando. Agora, se você mantém atenção nisso, consegue fazer essa leitura, acabou, gente. Acabou. Olha só como acabou. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, letra A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada.
Letra B, o sofrimento íntimo revela que o sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. Revela que a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. Revela que o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. Revela que a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Qual que é o gabarito, gente? Vocês perceberam que se você faz a leitura correta, não tem como errar? Se você foi ler o tema, se você leu o poema, e no poema você manteve a sua concentração em relação ao que o enunciado está pedindo, que era a questão do julgamento da sociedade, o que ele revela, certo? Não tem. Você chega nas alternativas e é só identificar aquela que completa o seu raciocínio. E aí, uma questão como essa, que tem umas alternativas pancadas, que estão ali para te confundir. Tipo, olha que linda essa letra E, gente. A transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Linda! E não tem absolutamente nada a ver. Agora, se você fez a leitura correta, você vai olhar para isso aqui e falar, letra A acabou, matou, fim de papo. Se você não fez esse raciocínio completo e não associou o enunciado ao que você estava aprendendo no poema, aí você vai olhar para essas alternativas bonitas e vai se confundir todo. Por isso que você tem que chegar nas alternativas tendo traduzido o que você leu no enunciado e o que você leu no texto base, fazendo a associação entre o que o enunciado pediu e o que você conseguiu perceber do texto base. Tá certo? Porque aí acontece igual aconteceu aqui, ó. Você bate o olho na alternativa, já era. Não tem mais dúvida, não tem para ninguém. Você não dá folga para os distratores te pegarem. Beleza, queridos? O que é isso? Beleza? Então, coisa boa, Paula. Feliz. A Lázara quase foi na... ela é sedutora, ela é canto de sereia, que ela é muito bem feita, né? Muito bonita. Aí você lembra, não, peraí, tá falando lá daquele negócio lá do julgamento social, da gente se esconder, tem que ser... Itmalia, Mariana. Não me coloque numa situação. Mas vai ter toda sexta-feira, toda quinta-feira, vai ter comigo aqui, ó. Beleza? Amores, então, fim por hoje. Semana que vem, eu vou passar o material para vocês, tanto na plataforma do terceiro quanto do curso. Vocês vão fazer os exercícios, são muitos exercícios. Não muitos, não, acho que são uns 13 por aí. E aí, na semana que vem, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a periquita, a gente vai pegar a questão, eu vou perguntar para vocês qual o gabarito que vocês deram, e aí nós vamos ver, analisar quem acertou, quem errou, por que você errou, o que tinha naquela alternativa que te fez errar, certo? Para a gente ir, né, melhorando mais essas questões. Tudo bem, meus amores? Obrigado. Obrigado. A aula é muito boa. Vai ser... Não, vai melhorar mais ainda, tá, gente? Vai melhorar. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Raul. Tchau, tchau.